Olá, sejam bem-vindos a mais uma live, a Semana On da Terceira Igreja Presbiteriana Renovada em Ribeirão das Neves. Deus possa abençoar a sua vida, seu coração, os irmãos que foram chegando aí. Nós vamos louvar ao Senhor. Seminarista Daniel está nos auxiliando, nos abençoando, tá bom? Você faz isso, vamos louvar ao Senhor junto com o seminarista Daniel. Aleluia, vamos adorar a nosso Deus. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sangue participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor de um Pai, o justo Deus declare. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, aleluia. Vamos continuar adorando nosso Deus. Vamos declarar que o nosso Deus, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Às vezes a gente fica tão preocupado, às vezes a gente fica tão ansioso, mas uma coisa que nunca mudou foi o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Deus não perde o controle sobre a sua vida, Deus não perde o controle sobre você, porque Ele continua sentado num alto e sublime trono, um trono que vai permanecer para sempre, em nome de Jesus. Porque dele, por Ele, para Ele
Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Mais uma vez, Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que a glória de Deus sempre seja manifesta. Falou, pastor. Daqui a pouquinho mais uma, nós vamos ter com o seminarista Daniel, mais uma música extraordinária, louvando o nome do Senhor. Sejam bem-vindos todos, que o Senhor abençoe. Seminarista Daniel, vamos cantar mais uma aqui? O pessoal está pedindo aqui. Vamos lá? Nós vamos cantar mais um louvor de adoração. Você pode louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, glorificar o nome dele no nome de Jesus Cristo. Amém? Louve, cante ao Senhor. Vamos adorar a Deus com mais uma canção. O universo chora, o sol se apagou, ali está o amor do Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas venceu. Declare: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado.
cante aleluia. Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Como disse, nós vamos falar nessa noite de uma forma abençoada. Sejam esperançosos, tenham a esperança da glória, a esperança da presença, a esperança da misericórdia de Deus, a esperança do cuidado do Senhor. Sejam esperançosos nesse tempo e em todo o tempo da sua vida. Para tanto, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, nos diz a palavra do Senhor. Eu quero deixar com você a palavra do Senhor a partir do versículo de número 10. Veja que coisa extraordinária como Pedro trabalha a questão da esperança de Deus em nós, a esperança como nós precisamos justamente viver cheios de esperança e esperançosos no Senhor. Vejamos, a palavra do Senhor nos diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O que nós podemos observar do que a palavra do Senhor nos ensina nessa noite? Nós precisamos ser esperançosos, ter esperança. Pedro, ele está justamente trazendo um momento, ele está encerrando no capítulo de número 5, e está lembrando seus leitores de que Deus sabe o que faz e se encontra no controle de todas as coisas. Então Pedro, ele no decorrer da sua carta, que vai falar sobre sofrimento, que vai falar sobre perseguição, que vai falar sobre aquilo que é justamente algo que todos os cristãos estavam vivendo naquele momento, de muita luta, de muita dificuldade, de muita batalha, de muitas pessoas que estavam no momento em que ele está escrevendo essa carta. Ele encerra no capítulo de número 5, trazendo justamente a lembrança, a memória, como nos diz justamente a palavra do Senhor, trazendo a memória aquilo que nos dá esperança. Pedro está trazendo a memória ao povo cristão em que aquilo que lhe dá esperança, e ele está justamente lembrando o povo: olha, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Por mais difícil que se torne o fogo ardente, Pedro está lembrando a eles, por mais difícil que se torne o fogo ardente, mediante todas as provas, o cristão sempre tem a esperança do Senhor, sempre precisa estar esperançoso. Sejam esperançosos nessa noite, tenham a esperança de que tudo vai se resolver, de que as coisas vão entrar no seu trilho. Aí ele faz umas aplicações aqui que eu acho interessante demais. Pedro, ele diz assim: olha, em primeiro lugar, para que vocês sejam esperançosos, tenham esperança, em primeiro lugar, saiba que nós temos a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. Como Pedro reconhece isso? Pedro reconhece que a salvação é pela graça. A salvação é aquilo que nós não tivemos nada, nenhum merecimento para tanto. Aí veio a graça de Deus, nos trouxe salvação, nos trouxe alegria da salvação. Irmãos, não há nada melhor para a vida de um cristão do que ter a alegria da salvação no seu coração, do que ter a alegria da vida eterna que está escancarada dentro do seu peito, escancarada dentro da sua alma. Nada pode arrancar, nada pode tirar, porque a esperança da glória, a esperança da vida eterna é maior do que tudo aquilo que nós
vivemos aqui, e o próprio Paulo, escrevendo em uma de suas cartas, ele vai dizer: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Então, o Pedro aqui nessa epístola, Pedro vai trazer justamente a lembrança de que nós temos a graça de Deus, nós temos a graça de Deus, a graça de Deus nos acompanha, a graça de Deus, ela nos traz fortalecimento, a graça de Deus, ela faz com que nós possamos entender melhor todo o trabalhar de Deus, o processo como Deus trabalha. A graça de Deus, ela vai fazer justamente com que nós tenhamos a condição de entender: Deus continua no seu soberano trono, Deus continua no controle de todas as coisas. E Pedro vai escrever no capítulo de número 1, veja só que coisa bacana, que coisa, como ele trabalha isso sobre a graça de Deus. No capítulo de número 1, do versículo de número 10, ele diz assim, ó: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. Pedro está trazendo a memória dos seus leitores de que nós precisamos ter esperança, porque em primeiro lugar a graça nos foi dada. Em primeiro lugar, a esperança, o momento, aquilo que nós precisamos ter como esperança é que a salvação nada pode arrancar de dentro de nós. Aí ele vai lembrar no capítulo de número 1, do versículo de número 10, que essa salvação foram tratadas de forma diligente, de forma trabalhosa, de forma insistente, de que essa salvação foi justamente trabalhada pelos profetas que profetizaram a graça de Deus. Então Pedro está lembrando de que desde os tempos remotos, desde a saída do povo do Egito, desde o trabalhar que Deus vai trabalhando com o povo no deserto, desde todo esse caminhar da saída do Egito para a entrada da terra prometida, para tomar posse da terra prometida, Pedro está lembrando a eles: olha, isso foi já trabalhado com vocês de forma diligente, de uma forma trabalhada, de uma forma insistente, e que essa salvação lhes foi concedida pela graça. Então o mesmo Deus, o que Pedro está dizendo, que o mesmo Deus que tirou esse povo do Egito e levou para a terra prometida, para a terra de Canaã, é o mesmo Deus que hoje faz com que nós atravessemos o deserto, mas do outro lado nós vamos cantar o hino da vitória em nome de Jesus Cristo. Então, se você crê, dá um joinha aí, glorifica ao Senhor, diz a Ele que Ele é Senhor soberano sobre nós. Então sejam esperançosos em primeiro lugar, porque nós temos a graça de Deus. Você e eu temos a graça de Deus em nome de Jesus Cristo. Segunda coisa que Paulo vai lembrar aqui sobre a esperança: sejam esperançosos, é de que nós sabemos que estamos indo em direção à glória, e que nós, além de estar indo em direção à glória, que as provações, elas constroem o caráter cristão. Irmãos, vou dizer algo aqui para você em nome de Jesus Cristo, para todos. Esse momento que nós estamos vivendo na sociedade, no mundo em que nós estamos passando, é o momento de nós fazermos algumas avaliações de como Deus, Ele continua no controle, como nós temos glorificado o nome do Senhor, como nós temos colocado a nossa vida diante dEle, como nós temos colocado o nosso coração diante do Senhor, e como nós estamos nos comportando diante disso. Aí Pedro, ele apresenta alguns detalhes aqui no versículo de número 5, que no versículo de número 10, que me chama muita atenção. É impressionante. Veja o que ele fala. Ele diz assim: e o Deus de toda graça. Então, em primeiro lugar,
o que nós precisamos entender para ter esperança é que nós temos a graça de Deus, amém? Você tem a graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. A graça de Deus, ela cobre você. Então, em primeiro lugar, Pedro está nos lembrando que temos a graça, e em segundo plano, Pedro está dizendo que as provações constroem o caráter. As provações constroem o seu caráter. As provações, esse momento que o mundo está passando, que nós estamos vivendo, vai revelar quem de fato nós somos. Tudo aquilo que nós vivemos, o sofrimento, as dificuldades, os sofrimentos, eles servem para revelar quem nós somos verdadeiramente. Aqueles que são egoístas tornam-se ainda mais egoístas em tempo de crise. Aqueles que são fiéis a Deus permanecem ainda mais fiel diante de Deus. Então a crise, o momento de dificuldade, revela quem de fato nós somos. Aí Pedro vai nos lembrar isso aqui, que em primeiro lugar nós temos que ter esperança por causa da graça, e em segundo lugar porque as provações constroem o nosso caráter. As provações constroem o seu caráter. As provações revelam quem somos. E ele vai dizer assim, olha só que coisa, ele vai falar alguns detalhes, que como são essas pessoas que têm o seu caráter fortalecido, o seu caráter forjado, construído, edificado. Ele diz assim, que depois de haverdes padecidos um pouco. Você acha que essa pandemia vai durar tanto tempo assim? Você acha que isso vai passar, que vai virar ano e sair ano a respeito disso? Ainda que passe, nós glorificaremos o nome do Senhor, nós faremos menção do nome do Senhor, porque Ele tem derramado sobre nós a graça, e Ele também tem revelado sobre nós a construção do nosso caráter mediante as provas. Então, ele vai dizer assim, como vocês precisam estar? Pedro apresenta 3 palavras para descrever o tipo de caráter que Deus deseja que tenhamos. Pedro vai descrever 3 palavras do tipo de caráter que Deus deseja que você e eu tenhamos. Quais são esses? Em primeiro lugar, Pedro vai trabalhar com o firmar. Ele diz assim, que nós precisamos ser firmados, aperfeiçoará. Ele vai trabalhar essa questão de aperfeiçoar. Aperfeiçoar significa equipar, ajustar e encaixar. Então pega isso aí em nome de Jesus Cristo. Deus está aperfeiçoando você. Como Deus está aperfeiçoando no original, na palavra significa equipar, ajustar e encaixar. Então Deus está equipando vocês, Deus está ajustando você, Deus está encaixando você e eu. Deus está trabalhando com esse aperfeiçoamento. Deus está aperfeiçoando. Em segundo lugar, ele vai trazer como a questão firmar. O que significa firmar? Firmar significa fixar com firmeza, prender firmemente, estar firme diante de Deus e dos homens. Olha, eu estou passando pela prova, mas eu glorifico o nome do meu Deus. Eu estou passando por isso, mas o meu Deus, Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele não perdeu o controle e Ele está justamente trabalhando no meu caráter, o nosso caráter, o caráter do mundo, o caráter do Brasil, o caráter da sociedade precisa passar pelo processo de aperfeiçoamento diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos visto no decorrer dos dias que o mundo ele tem virado de ponta cabeça. O mundo tem virado de ponta cabeça. As pessoas têm mudado totalmente a sua lógica
de condicionamento humano, de relacionamento, de respeito, de cuidado com o próximo e várias questões que nós podemos ver no meio da sociedade. Aí vem Deus e fala conosco: olha, você cristão precisa ser esperançoso em meio da crise, porque em primeiro lugar Deus está derramando a sua graça, está mostrando a graça. Em segundo lugar, Deus está trabalhando com o nosso caráter. Aleluia! Deus está trabalhando com o nosso caráter. Acabou essa ideia de que agora Deus, Ele é obrigado a te dar. Deus é Deus, Ele é Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é Deus sobre a nossa vida, Ele é Senhor. Bendito seja o nome de Deus, que merece toda a honra e todo o louvor em todo momento. Aí, então Ele vai aperfeiçoar, que significa equipar. Vai pegando isso aí, que significa equipar, ajustar e encaixar. Então Deus está o quê? Aperfeiçoando, que Ele está nos equipando para quê? Eu já disse em uma das nossas lives que esse momento de pandemia é justamente um ensaio, é justamente um momento oportuno para nós sabermos como ainda acontecerá coisas ainda maiores do que está para vir, do que está por vir. Então Deus está usando a pandemia no meio cristão para justamente nos trazer um pequeno momento de ensaio, um pequeno momento de experiência que nós precisamos ter. Então aperfeiçoar é o que Deus está fazendo, Ele está nos firmando e Ele está fortificando. Veja o que Pedro está escrevendo essa palavra, como é interessante essa palavra, como é extraordinária essa palavra. Essa palavra fortificar, ela quer dizer exatamente que Deus nos dá forças para lidar com aquilo que a vida exige de nós. É isso. De que adianta para nós? Do que adianta estar firmado sobre alicerces sólidos se não tivéssemos poder para agir? Então Deus está justamente nos fortificando para que nós tenhamos forças mediante a todas essas questões que o mundo está vivendo. Aí ele vai finalizar, fundamentar, é justamente o significado, lançar alicerce. E o termo é usado desse modo em Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 10. A palavra do Senhor nos diz isso. Eu quero ler com você Hebreus capítulo de número 1, versículo de número 10. Veja aí o que é fundamentar no Senhor. Veja o que está fundamentado em Deus. Veja o que está fundamentado no Senhor. No capítulo 1 de Hebreus, capítulo 1, versículo 10 diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são as obras das tuas mãos. A mesma palavra que foi usada em Hebreus para distinguir o que está fundamentado, é a mesma palavra que Pedro está pegando. E essa palavra que Deus fundastes a terra e os céus é obra da sua mão, está justamente trazendo à memória o que Deus havia feito em Gênesis capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas. Quando Deus cria o céu, cria a terra, cria os luminares, faz separação de terra e água seca. Ele cria por uma forma que ele
faz o fundamento de todas essas coisas. Agora em Pedro, capítulo de número 5, que Pedro está trazendo justamente à memória aquilo que dá esperança ao cristão, porque a epístola de Pedro é escrita justamente em um período de perseguição, um período de muita prova, um período de muita dificuldade, um período em que os cristãos estavam sendo mortos a troco de nada. Pedro então evoca essa lembrança na cabeça dos cristãos, dizendo assim: que o Senhor os fundastes num fundamento eterno, que é a sua palavra. Então o que eu quero dizer para você? Tenha esperança, sejam esperançosos, porque o mesmo Deus que fez o céu e a terra, o mesmo Deus que criastes o fundamento de todas as coisas lá em Gênesis capítulo 1, é o mesmo Deus que opera o seu fundamento sobre a vida do cristão e sobre a vida cristã. Você e eu somos fundados, temos o fundamento dentro da palavra de Deus, do cuidado do Senhor. Por isso pode passar céu e terra, pode passar o que for, mas a palavra de Deus jamais passará. Ele é Senhor, Ele é Deus e Ele continua no controle. Ele é Senhor sobre nós, Ele é Deus sobre a nossa vida. Então eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, sejam esperançosos, tenham esperança. Isso é apenas um ensaio daquilo que ainda está por vir, mas aquilo que Deus tem reservado para nós na sua glória, meu querido, é o que nos traz a esperança da vida eterna, a esperança que Deus fundamentou a nossa vida cristã, assim como Ele fez com os fundamentos da criação do mundo em todas as coisas. Então eu quero dizer para você hoje: seja esperançoso, seja esperançosa. A sua família, a sua casa está no cuidado de Deus, a sua vida está debaixo do cuidado do Senhor. A bênção do Senhor, ela esteja dentro da sua casa, em cada cômodo da sua casa haja a presença do Espírito de Deus. A palavra do Senhor, meus irmãos, diz ainda que Deus dá ordem aos seus anjos enquanto nós dormimos em favor dos seus, enquanto nós estamos roncando, dormindo, o Senhor dá ordem aos seus anjos em favor da minha e da sua vida. Sabe por qual razão? Porque nós fomos fundados e fundamentados na palavra do Senhor. Então, por que ter esperança? Porque em primeiro lugar nós temos a graça de Deus, amém? Em primeiro lugar você tem a graça, e em segundo lugar as provações vai construir o seu caráter. A provação vai construir o seu caráter. Terceiro e último lugar, que este sofrimento presente é por apenas um momento. Então temos a graça, temos o nosso caráter formado, forjado, trabalhado, e que esse sofrimento é apenas um momento. Isso é apenas um momento. Estamos separados hoje, estamos confinados hoje, mas virá o momento em que Deus nos dará a oportunidade de estarmos juntos, poder abraçar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí nós vamos estar experimentando de fato aquilo que Deus vai estar trabalhando em nós e sobre nós e por nós, de que a crise vai revelar quem somos, a crise vai revelar quem são as pessoas. Aqueles que de fato não dão importância à glorificação ao nome do Senhor, não estarão nem aí para nada, continuarão zombando de Deus, continuarão tendo as suas vidas para lá. Mas aqueles que têm a marca do Espírito Santo no coração, a esses, em nome de Jesus Cristo, receberão porção dobrada do Espírito Santo de Deus e terão uma vida reavivada, uma vida cheia da presença e da marca do Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor derrame sobre ti a bênção dele, o cuidado dele, a misericórdia dele, a graça do Senhor te alcance hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém? Fique ligado sempre naquilo que nós, como igreja, estamos fazendo diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Saiba que esse é um tempo curto que Deus está nos dando a oportunidade de avaliarmos a nossa fé. Deus está fazendo com que nós possamos avaliar o nosso cuidado com Ele. Deus está nos dando um tempo para nós reavaliarmos a nossa condição de cristão. Então, por isso, no nome de Jesus Cristo, sejam aqueles que glorifiquem a Deus, sejam esperançosos, como Pedro falou para a igreja cristã. Sejam esperançosos, tenham esperança. Sofrimento é sofrimento, mas o nosso Deus é maior do que tudo isso. O nosso Deus é maior, o nosso Deus é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?